Tudo bem? Eu sou a Cacá, criadora do Ateliê Voilá. Sou criadora do Voilá Ensina também, onde eu vou ajudar você a produzir peças em punch needle, né? Fazendo o ponto perfeito. E hoje de manhã eu abri uma enquete para poder saber de vocês o que vocês gostariam, né, que eu produzisse. E aí eu perguntei se vocês gostariam de fazer, né, aprender uma fivela de cabelo ou um bastidor de leão, né, que aonde eu posso colocar os dois tipos de pontos, né, o ponto reto e o ponto relevo. E aí ganhou disparado o bastidor de leão. Eu achei curioso porque tiveram assim pouquíssimos votos para fivela e muitos votos para o bastidor de leão. Eu acho porque vocês gostariam de ver como é que funciona essa questão de fazer no mesmo trabalho, né, o ponto reto e o ponto relevo. Então eu vou fazer. E aí, antes de posicionar minha câmera, porque na verdade eu nem vou aparecer, porque eu quero que vocês vejam só o trabalho, tá? Eu quero falar que essa questão do ponto reto e ponto relevo, que é bacana, eu vou primeiro utilizar a agulha da Lavor, tá? Só para vocês saberem. E aí, essa agulha, o que ela é bacana, porque ela ajusta as pontas, né? Então, eu acho que é por isso que vai ser bacana também vocês verem, porque a gente pode escolher, eu não fiz esses pontos aqui com essa agulha, tá? Mas eu só quero mostrar as variações dos pontos relevos que dá pra fazer com uma agulha que ajusta, tá bom? Aqui é o mais alto, aqui é o intermediário, né? Esse é o bem baixinho e esse, ó, tá vendo a diferença? Então, pra quem quer comprar, assim, tá querendo pesquisar agulha, eu acho uma agulha bacana ter essa opção de ajustar as pontas, tá? Ó, outra opção aqui também para vocês verem, essa daqui já é a da Lavor, que tem esses 4 níveis de ajustes, né? Eu fiz de 1 em 1 centímetro, né? 1, 2, 3 e 4, tá bom? E outra coisa que eu quero falar para vocês também, eu vou usar nesse projeto o algodão de sacaria, que tem gente que chama de algodão de sacaria, tem gente que chama de pé de galinha, tem várias denominações, né? E o importante vocês saberem, gente, que é aquilo que eu sempre falo nas lives, né? O algodão de sacaria, por exemplo, também é um dos tipos de tecidos que, dependendo do fabricante, ele tem diferença na fibra e na trama. Então, o que acontece? Esse aqui, por exemplo, eu quero dar o exemplo para vocês visualizarem. Dá para vocês verem que esse aqui tem uma trama bem abertinha? Esse aqui parece meio que um pano de chão, tá vendo? Um pano pra... E ele tem uma trama bem abertinha. Eu não gosto muito de trabalhar com esse, tá? Eu acho que é isso que vocês precisam saber também, que existem essas diferenças. Esse daqui, como tem a trama mais aberta, ele é muito molengo também. Eu já gosto de usar esse tecido, é isso que vocês têm que prestar atenção, de pano de prato, tá? Que é o algodão de sacaria. Mas, às vezes, as pessoas não sabem e podem vender pra vocês esse daqui que é mais molinho, por exemplo, e aí eu não acho tão bom para trabalhar, tá bom? Então, o meu aqui, ó, ele tem uma fibra mais fechada. Consegue perceber que não tá tão transparente? Eu gosto muito de trabalhar com ele. Tem gente que acha ele muito mole, mas porque provavelmente pegou um algodão desse, de sacaria, que realmente é muito maleável e aí fica ruim de mostrar. Eu vou virar minha câmera para vocês verem, tá? Que vai ficar bem melhor, que vocês vão visualizar somente aqui eu vou colocar aqui meu tripé para vocês visualizarem, tá? Pera aí, eu só vou posicionar a câmera. Deixa eu virar aqui, né? Virei minha câmera. Aqui. Só um minuto, gente. Deixa eu tirar aqui meu bastidor. Enquanto isso, vocês vão entrando. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, tá bom? Aqui eu tô com um outro celular aqui, e aí acho que assim tá legal, né? Pra vocês verem, vou só subir um pouquinho. Aí. E aí eu vou ajeitar aqui. E essa live vai ser legal porque eu vou falar umas coisas importantes que vocês precisam saber na hora de fazer. Essa peça, gente, eu não vou conseguir fazer ela por completo, né? Porque isso, trabalho manual. Se fosse a fivelinha, daria pra eu fazer, porque a fivela é pequena, né? Mas esse bastidor, ele é bem grandinho, né? Então, ó,
É aquilo que eu falei, o algodão de sacaria, então, que é o pano de prato, né? Que tem gente que chama pé de galinha. É aquilo que eu falei, eu tô usando esse que é mais grossinho, tá? Aí, gente, antes de passar, de começar, eu queria mostrar um pouquinho a agulha da Lavor pra vocês, tá? Como é que coloca o fio, né, na agulha, antes de tudo, porque tem muita gente que nem sabe fazer esse primeiro processo, né, essa primeira etapa. Então, vamos lá. Quando a gente tem esse tipo de agulha que não tem abertura, né, essa daqui, por exemplo, ela tem uma abertura, então, que não precisa de passa-fio. Já essa daqui vai precisar de passa-fio. Então, passa-fio é esse instrumento aqui, e aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar o passa-fio aqui. E esse passa-fio, gente, normalmente ele é bem delicado, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado, porque normalmente ele já, quando a pessoa não sabe direito, já começa a amassar. E aí depois eu vou passar uma dica bacana pra vocês, pra quem amassou já seu passa-fio logo de primeira, porque são fios muito finos e aí acontece esse tipo de coisa, de amassar, né? Aí o que que eu faço? Eu pego sempre, eu vou usar a linha de amigurumi, tá? O fio. E aí eu vou pegar esse fio daqui de dentro, que eu acho mais fácil, pra não ficar desenrolando toda hora. Que aí eu só vou puxando, tá vendo? Ó, essa é uma dica legal também, que e esse a gente deixa pra cá paradinho. Aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu inseri aqui, né, o passa-fio dentro da agulha. Aí a gente vai abrir aqui o passa-fio. Vou pegar a pontinha e vou colocar aqui. Vocês já sabem usar o passa-fio? Se alguém puder falar. Ó, aí o que que eu vou fazer? Eu vou puxar, tá? Puxei. E aí eu vou soltar aqui. E aí eu vou puxar. O que que eu preciso fazer? Eu ainda preciso fazer mais uma etapa. Eu pego de fora pra dentro, né? Insiro aqui. E ó, coloco aqui de novo no passa-fio o fio. Coloquei, vou puxar de novo, ó. Puxei. Tiro o passa-fio, né? E aí, ó, é só deixar aqui uns 5 centímetros ou 4 pra baixo. E aí, a gente pode já começar a bordar. O que eu quero também mostrar pra vocês é, quando a agulha não já tem a abertura, né? Como no caso essa daqui, da Mercado de Acendo, que é a agulha argentina, que eu gosto muito também, eu trabalho bastante com ela também. Eu tenho a de 3 e a de 4 milímetros. Essa daqui eu peguei a de 3, mas eu vou pegar a de 4, porque ela é mais grossinha, é mais fácil de encaixar. Esse meu fio aqui, ó, que é a mesma, tá vendo? Só que uma tem 3 milímetros e a outra tem 4 de espessura. Olha a diferença Isso permite a gente usar um fio mais grosso, né? Nessa daqui eu posso usar uma para-tapete, e essa daqui eu já posso usar um fio de bebê, né? Uns fios mais finos. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é como é que passa, como é que coloca o fio nessa agulha que a gente tem aqui. Então, ó, o que que a gente vai fazer? Sempre, gente, a gente pode pensar, para ficar fácil para vocês, toda agulha mágica, a gente pode fazer um U do lado ao contrário. Então, ó, pega por aqui, que isso é a travinha, né, do fio, coloca aqui dentro e, ó, a gente passa aqui. Tá vendo? Aí a gente já colocou o fio aqui. Aqui tá um nozinho que eu tenho que tirar. Não pode já começar com nó, senão vai ficar ruim aqui, peraí. Esse tipo de... Bom, é só pra vocês entenderem, deixa o nozinho aqui. Mas esse nó a gente tinha que tirar, tá? Porque senão ele vai travar aqui. Mas vocês entenderam? É bem fácil também de colocar. Então, é um U de cabeça pra baixo. E aí, vocês podem fazer. Nesse caso, como essa tem 4 milímetros, tá vendo? Ela fica folgada. E é isso que não pode acontecer, gente. Não pode nem ficar folgado, nem sobrando e nem muito apertado, tá? É assim que vocês vão descobrir qual é o fio que vocês vão usar para a agulha que vocês têm, caso vocês não saibam qual é a espessura da sua agulha, tá bom? Entenderam? Conseguiram entender? Podem perguntar, tá? Que eu tô com o celular aqui, e aí, então, essa é a primeira etapa básica que vocês precisam entender
como é que passa o fio na agulha. Então, já mostrei a opção quando tem a abertura aqui, né? Ou quando não tem, vai precisar de passar fio, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar a agulha da Lavor, como eu falei pra vocês. Tô usando, então, fio de amigurumi, tá? Eu vou usar essas cores, porque eu acho que o leão é bonitinho. O olhinho eu vou usar no preto, vou usar um marronzinho, um champanhe e um mostarda. Vou usar essas 4 cores, acho que vai ficar lindo. Isso, na verdade, vocês podem, né, cada um fazer da cor que quiser, mas eu optei por essas. E eu vou começar, então, fazendo no bastidor de 22 centímetros, tá? Deixa eu colocar minha agulha aqui. Essa é uma tesourinha que eu uso bastante também pra picotar embaixo, né? E vamos lá, eu já passei o molde pro meu tecido, né? Então, eu já escolhi um molde que eu peguei no Canva, imprimi e já passei pro tecido com aquela canetinha mágica. Na verdade, esse daqui eu passei com papel carbono, né? Que é uma das opções que vocês podem passar. E aí, o que eu gosto de fazer primeiro, gente? Como a gente vai trabalhar no ponto, no lado... A gente vai fazer o ponto relevo e o ponto reto, eu vou trabalhar com o lado avesso do meu tecido, tá? Porque é aqui que vai sair o leãozinho com a juba. Então, eu vou fazendo assim, ó. Não, na verdade, vai sair aqui, e aí é aqui que eu vou ensinar pra vocês como é que vocês vão fazer o ponto relevo, né? Porque aqui não tem desenho, e vocês vão me perguntar, ué, mas como eu vou saber, né, me guiar pra poder fazer aqui? Eu começo sempre, gente, fazendo o contorno do desenho, tá? Então, anexei aqui. A minha agulha tá com 2,5, deixa eu só mostrar pra vocês. Isso também tem essa diferença, tá? Eu coloquei em 2,5, que é uma altura pra fazer o ponto reto que eu gosto. Então, ó, não precisa colocar muito. E aí, ó, colocou, vou puxar aqui. E vou fazendo o ponto reto aqui, porque aqui é o rostinho dele. E aí, eu sempre faço o contorno primeiro, para depois fazer a parte interna do preenchimento. Perfurei até o final, subi e levanto. Eu gosto muito, gente, de trabalhar com algodão de sacaria. Alguém já trabalhou com ele? Se alguém já trabalhou, me fala, porque tem aluna minha que tá achando estranho, porque ela começou a fazer uns trabalhos do curso com algodão cru, e aí ela tá estranhando um pouco, que tá achando muito molengo, mas foi o que eu falei para ela, que deve ser essa questão da fibra, que existem vários tipos, né, como eu mostrei no começo da live, provavelmente ela pegou um muito molinho, e aí ela não tá se adaptando bem. Eu falei para ela tentar trocar a questão do tecido, né? Que ela vai já ver que vai ser melhor para ela. Ó, eu faço o contorno. Essa agulha aqui, eu tô usando a de 3 milímetros, tá? Só para vocês saberem. Eu gosto desse tecido porque eu acho ele maleável, eu não acho ele tão duro, porque tem muito... eu trabalho muito com etamine, né? Mas eu acho o etamine, dependendo, um pouco duro, sabe? Para trabalhar, para colocar no bastidor. Eu acho esse daqui muito gostoso. Super maleável, assim, de fazer. Ó. A Edna tá falando sim, eu trabalhei e gostei muito. A Maria Gonçalves falou, eu aprendi a fazer em algodão de sacaria e tecido Oxford. Então, eu acho muito gostoso. Aí, ó, parei aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou segurar, ó, meu ponto relevo aqui. Esse é meu avesso, tá? E esse daqui é meu lado direito do projeto. Aí, parei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os olhinhos dele agora. Então, eu vou pegar de novo a minha agulha mágica, vou colocar aqui.
Eu vou trocando, mas eu acho que vale mais a pena só pra ter ideia, sabe, gente, do das cores que eu vou colocar. E aí, ó, coloco aqui. No começo, as pessoas acham super difícil colocar o fio na agulha, né? Não conseguem. Mas depois, gente, é super simples, ó. Fora pra dentro de novo. E aí, coloca aqui, puxa. E só puxar aqui, ó. Ó, aí, deixa uma distância, pode ser uns 4 centímetros, por aí. Aí, ó. Vou fazer o olhinho preto, vou deixar aqui pra baixo. Vocês estão vendo que meu bastidor sempre tá em rotação, gente? Ele nunca fica estático. Ele tá sempre girando, sempre se mexendo. Então, essa que é a grande diferença também, o ponto russo pro bordado livre, por exemplo. É uma coisa que a gente não deixa o bastidor parado. Por isso que não pode comprar aquele porta-bastidor que fica estático. Porque vocês sempre ficam rodando na hora de fazer os trabalhos, ó. Aqui, aí eu vou fazer uma boquinha também. Perfurei, puxei. Aqui eu posso ir do ladinho também, ó, só pra fazer um pouquinho mais... pra dar mais destaque, né, na boquinha dele. Se eu achar, por exemplo, que precisa de mais um ponto aqui, ó, é só eu ir no mesmo ponto, puxo e faço mais um pontinho pra ficar um pouquinho mais levantadinho também aqui, ó. Aí, agora, por exemplo, eu vou fazer essa parte da juba, né? E assim, quando eu trabalho no algodão de sacaria, gente, o que eu faço? Eu normalmente cubro ele todo o meu projeto, tá? Eu não deixo ele aparecer, porque eu não acho também que ele é um tecido bonito de aparecer. Por exemplo, o etamine eu já acho bonito. Então, eu já faço trabalhos com ele que, por exemplo, que é só esse golfinho e deixo o tecido aparecendo, tá? Mas, como é algodão de sacaria, é que nem esse daqui, ó. A gente cobre ele todo, tá vendo? Nesse caso, eu fiz no etamine também, mas poderia ter feito no algodão de sacaria, tá? Só pra vocês saberem, porque eu acho que esse tecido não é um tecido que é tão bonito da gente deixar aparecendo a mostra, né? Deixa eu colocar aqui agora o meu outro. Deixa eu cortar aqui. E aí, eu vou colocar mais uma vez, né, que eu vou fazer a juba agora, pra vocês verem. E aí, vocês vão entender como que a gente pode fazer o leão e a juba. Quer ver, ó? Aí, eu vou colocar meu passa-fio, já coloquei, né? Puxei. Vou colocar aqui. Aí, só puxar. O que eu vou precisar fazer? Eu posso aumentar Tá vendo que com 2,5 a altura do meu ponto relevo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha altura para fazer esse ponto aqui. Só que esse primeiro, só para fazer a marcação, eu vou deixar nesse 2,5, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou, para me guiar do outro lado, eu vou primeiro marcar aqui. E depois, eu faço o ponto relevo na parte de trás. É assim que a gente, quando precisa misturar dois tipos de pontos, que é interessante fazer, porque atrás você não vai saber que tem o tecido, o traço, né, da juba.
Então, para você se orientar e saber aonde tá, né, que você precisa marcar, você faz o ponto reto aqui, depois você vai virar o bastidor. Olha que gostoso que é trabalhar com esse algodão de sacaria. E essa agulha, gente, como ela é de inox, a, a agulha, né? Ela desliza, que é uma maravilha. É como se fosse assim, você ter uma agulha de tricô boa também, sabe? Para quem faz. Essa que é a diferença. Porque ela desliza rapidinho. E é muito bom. Ó. Eu gosto muito dessa agulha. Apesar dela ser pequenininha, eu acho ela muito boa. E eu acho o mais legal dela é que ela vem em 3 em 1, entendeu? Então você paga mais ou menos uns R$ 180, 175, mas você tem 3 espessuras diferentes, né, de agulhas e com o mesmo cabo você pode usar. Então eu acho isso, custo-benefício eu acho muito bom. Mas existem outras boas também no mercado, sabe? Não... Aí eu acho que é questão daquilo que eu falo, que vocês precisam ver, considerar 5 coisas, né? Que é o preço, ergonomia, o material, se ela troca a ponta, qual o tipo de trabalho que vocês gostam, né? Se é fina, médio, grosso, para vocês, e o preço também, né? Saber quanto vocês estão dispostas a pagar numa agulha, porque você vai rapidinho, você já vai preenchendo, ó. E vocês podem perceber que quando o material tá adequado, gente, o ponto não solta, tá vendo? Tá numa altura que o ponto tá tranquilo para ficar atrás, para ficar preso no tecido. Ó, aí, ó, tá curtinho, tem que soltar mais. Não solta, né? Então, essa questão de material que é essencial para vocês conseguirem produzir qualquer peça em ponto russo ou ponte needle. Precisa saber fazer. Se não souber, não vai conseguir. E aí gera toda aquela frustração e aquele desânimo, né? Aí, gente, ó, tá vendo? Eu já fiz aqui a parte de fora. Aí, só para vocês entenderem, como é que eu vou fazer? Eu vou virar o bastidor, né? E aí, aqui, eu vou fazer o meu ponto reto para sair do outro lado o ponto relevo. Entenderam? Só que, para ficar um pouquinho mais alto, né, a juba do leão, eu vou aumentar aqui. Então, o meu tá em 2,5 agora. Quer ver, ó, tá em 2,5. Eu vou colocar para 3,5, para ficar mais altinho. Deixa eu agora medir aqui para ver, porque essa questão de ajustar a ponta que é legal, entendeu? Ó, 3,5. Aí, olha, eu aperto. Eu gosto de usar esse alicate que eu uso no meu ateliê, só para apertar um pouquinho, para evitar que a ponta afunde, né? Então, tem que estar bem apertado aqui para fazer. E aí, o que que eu vou fazer, né? O meu ponto reto. Então, agora eu já sei onde eu tenho que ir, entenderam? Vou fazer assim, ó. E aí, eu vou cobrir todo o meu lado. Ó, meu ponto relevo saindo. Tá vendo que gracinha que fica? E aí, gente, agora é fazer toda a parte daqui. É um projeto que não é rápido, né? Dá pra perceber. Mas ele fica muito bonitinho, porque tem essas duas opções de pontos. Aí, na verdade, gente, eu posso fazer assim, ó, eu não preciso seguir em círculo, né? Por exemplo, eu quero cobrir essa área aqui. O que que eu vou fazer, então? Deixa eu só ajeitar minha cadeira. Eu posso daqui, ó, vir pra cá. E aí, aqui eu subo. Vocês têm alguma dúvida?
Vocês sabiam dessa, gente, que dava pra fazer isso? É novidade. Eu vou tirar mais aqui. Conta aí pra mim. Conta depois também pra mim qual é a maior dificuldade de vocês pra poder fazer o ponto russo. Por que mais pega na hora de querer aprender? Ou se vocês já estão tranquilo sabendo fazer. Ó, tá vendo? Vai saindo todo o ponto relevo, fica muito bonitinho. Por isso que eu gosto dessa agulha que ajusta, porque a gente tem essa variedade, né, de projetos que a gente consegue fazer mesclando os pontos, as alturas. Então, eu acho muito legal. E aquilo que eu falei, essa agulha ela é boa porque ela desliza super bem, aí você vai que vai, ó. E o tecido, tá vendo? Ele tá bem esticado, eu não precisei ainda ajustar ele, tá? Mas se eu precisasse, eu teria que ficar ajustando, mas olha, ele não tá mole, ele tá durinho ainda no meu bastidor. Aqui, vou tirar mais. E isso também a gente pode mesclar, por exemplo, num projeto de floral, né? Eu acho que dá pra fazer coisas muito bacanas com flores. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de trabalhar com flor também. Eu tenho um ateliê infantil, né? Então eu faço bastante peças infantis, mas eu gosto muito dessa parte floral, de estampa, de motivo. Eu acho que fica muito bonito. E aí, eu misturar o ponto reto e o ponto relevo no motivo floral fica lindo também. Porque às vezes vocês podem falar, ah, tá, legal, mas o que mais que eu posso fazer, né? Em qual mais projetos que eu consigo fazer essas alturas de pontos? Ou até mesmo em desenho abstrato, gente. Você pode fazer umas curvas, né? E aí um pouco você faz num ponto de 3 centímetros, numa altura. Aí no outro você faz com 4, aí o outro você faz menorzinho. Tem muita coisa legal. E ó, até o final subo e vou. Vocês viram que eu não tô voltando, nada agarrou, o meu tecido não esgarçou, né? Não ficou. Não abriu a trama, né? Não rasgou, quer dizer, porque na verdade o certo é abrir a trama e não rasgar, né? Ó, olha que graça que fica. Estão gostando? Sempre segurando e o bastidor sempre rodando, ó. E aí também outra coisa, o fio nunca pode estar curto, gente. Aí tem que tirar. Que isso é outra coisa também que faz com que o seu ponto não fixe. Existem várias coisas que o seu ponto pode não fixar, né? Uma é essa questão do fio muito tensionado, tem que estar larguinho. O outro é você não ir até o final com a sua agulha, né? Até onde você precisa ir. Eu vou terminar só esse daqui, depois eu vou fazer um pouquinho a parte interna do ponto reto do outro lado, porque eu queria justamente mostrar isso pra vocês, né? Como é que a gente faz o ponto relevo e o ponto reto no mesmo projeto. Poderia fazer também no etamine, quem tem em casa. Quem tem em casa também linho misto dá pra fazer, né? Com essa agulha de 3 milímetros. Aí, na verdade, é isso. Vocês precisam ver qual é a espessura da agulha que vocês têm, né? Pra poder adequar direitinho a agulha com os materiais. Algodão cru, por exemplo, não daria certo, tá? Porque a trama é muito fechada. Aí, ó, finalizei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou picar aqui, cortar, né?
E aí, ó, o que que eu faço? Eu viro e puxo até a altura dele. Aí, ó, que gracinha. Ai, gente, muito fofo. Eu adoro mesclar assim, eu acho que fica muito bonitinho. Aí aqui, ó, gente, só pra fazer uma outra parte pra não ficar cansativo pra vocês, eu vou fazer esse pontinho aqui. Eu devia ter feito o narizinho em preto também, né? Mas eu acabei esquecendo, mas fica muito legal. Eu vou primeiro fazer aqui esse daqui. Então, Edna, a Edna perguntou: esse leãozinho você vai deixar no bastidor ou vai tirar? A ideia desse daqui é para deixar no bastidor, tá? Não é para fazer igual aquele kit café, por exemplo. Esse daqui, ó, ficou lindo, que eu tô apaixonada por ele também. Esse daqui é um kit café que eu montei, né, para servir, né? Vocês viram? Coloquei um açúcar, uma leiteirazinha e uma manteigueira. Coloquei aqui. Aqui eu tirei do bastidor. Nessa peça, vocês viram, eu já coloquei o tecido no bastidor, né? E eu vou finalizar a peça aqui. Eu não vou tirar ele do bastidor, gente. Não tem necessidade. Porque a finalidade desse projeto é ficar igual esse daqui, ó. Eu vou colocar depois, no final, um preguinho, um ganchinho para pendurar na parede, né? Então, você pode perceber que ele não tem tarraxa, né? Eu tô fazendo já direto, porque eu vou finalizar ele aqui, tá? Se eu quisesse tirar ele do bastidor, mas aí assim, eu acho que não tem necessidade, sabe? Eu vou cobrir ele todo aqui, no fundo depois eu vou pensar em que cor eu vou fazer, mas não precisa tirar do bastidor uma vez que vocês querem para colocar na parede, entendeu? Porque uma vez que sai do bastidor, gente, é super chato colocar depois, sabe? Ele não é bacana para depois colocar, ó. Aí aqui, por exemplo, se eu já tivesse feito todo o minha juba, né? Eu viro e continuo fazendo ponto reto, ó. Aí vou. Gente, o segredo de um ponto bonito, quem tá assistindo essa live vai ter umas ótimas dicas. É fazer paralelo, tá vendo? Não é fazer em cima do ponto. Sabe, um ponto bonito é isso, assim, você não fazer também ele muito grandão, sabe? Então, assim, ó, vai contornando. Por exemplo, ficou essa barriguinha aqui, sabe o que vocês fazem? Puxa ele, ó, com a mão, o ponto, e puxa pra baixo, que vai ficar sem a barriga. Porque às vezes pode acontecer, né? Esse daqui depois eu ajeito com uma tesourinha. Mas, ó, curtinho. E aí, olha que bacana que vai ficando. E é um do lado do outro. Não é dar muito espaço, sabe? É paralelo. Indo até o final, arrasta e sobe. Aí, ó, o meu fio já tá curto. Tiro. Pena que não vai dar para eu fazer ele todo, porque é isso que eu falei, né? Se tivesse a votação sido para a fivela, eu ia conseguir fazer toda a fivela, porque fivela é uma peça bem menor, né? Mas assim, dá para vocês já terem uma ideia de como funciona essa questão de quando vocês querem trabalhar com dois tipos de pontos, o reto e o relevo, no mesmo projeto. Vou tirar mais aqui, ó, nunca pode deixar pouca coisa, tá? E ó, fica muito fofo. Às vezes as pessoas falam, ai, Cacá, não tô conseguindo fixar meu material, tal. Aí quando vai ver, o tecido não tá se adequando com o fio, com a agulha. É adequação de material, gente. Claro que assim, também é uma questão, gente, eu já tenho muita prática já, né? Então, assim, às vezes eu fico vendo umas pessoas, né, pegando pela primeira vez, quem não tem muita experiência, tem uma certa dificuldade, mas é normal, mas tudo é questão de prática e treino e constância, né? A gente precisa ser constante no que a gente quer aprender para poder cada vez mais
a gente evoluir na técnica e aí começar a usar, né? Por isso que eu falo, eu acho o seguinte, para quem tá começando, começa primeiro fazendo ponto reto, para entender como é que funciona, sabe? Para tentar fazer um ponto bonitinho, assim, ó, tá vendo? Um do ladinho do outro. É isso que eu tô falando. O bastidor, como ele nunca fica parado, ele tá sempre em movimento, ele já tá de cabeça para baixo. Mas é isso, faz o ponto reto primeiro, sabe? Entenda o que, que é o ponto reto, como é que funciona, para depois partir para o ponto relevo. Tô reparando, na verdade, uma coisa que eu tô achando curiosa. As pessoas tendem a querer já fazer o ponto relevo de cara. E o ponto relevo tem algumas particularidades para fazer o ponto relevo, né? Como aquilo que eu falo, nem todo trabalho a gente consegue dar visualização no ponto relevo. Dependendo do fio que você está usando, você não vai conseguir ter um bom acabamento com ele, né? Uma boa visualização. Então, começa só fazendo ponto reto. Que aí você vai primeiro treinar isso daqui, ó, que é o básico para a gente ter um ponto bonito. Depois, vai para o ponto relevo. Ó, que legal. Tá vendo? E aí aqui fica embaixo o meu ponto relevo. Eu, na verdade, deveria ter diminuído, gente, a altura desse daqui para não gastar tanta linha, tá? Mas como eu já tô fazendo aqui também, e a live para não demorar tanto, eu mantive a mesma altura desse daqui. Mas era o ideal para não ter que tirar de novo, e colocar o passafio e diminuir a altura. Eu deveria ter diminuído a altura aqui para não gastar tanta linha, porque isso aqui é meu avesso, ó, e eu não vou usar, tá vendo? Então, isso é uma outra dica para vocês também. Quando vocês voltarem para fazer o ponto reto, diminui, volta de novo para 3,5, como que era a altura que tava, né? A Madá perguntou qual é essa agulha. Essa agulha, Madá, é da Lavor. Essa daqui, ó, que vem com 3 pontas. E é aquilo que eu falo, eu gosto muito dela, porque ela tem um custo-benefício bom. Ela custa, acho que uns 175, 180 reais. Mas vem 3 espessuras, né, de 2, que você pode fazer trabalhos finos, super delicados, que é fio de meada. Você pode já usar 2,5 para fazer com amigurumi, que também entra. E essa daqui de 3, que entra também a fio de amigurumi e também entra lã. Então, eu acho que é um universo ótimo para você transitar em vários materiais que você já vai poder conseguir usar, entendeu? É aquilo que eu falei, existem marcas excelentes também, mas eu acho que cada uma tem a sua particularidade. Mas custo-benefício, eu acho que vale a pena comprar essa, entendeu? Eu gosto muito da Mercado de Acendo, que foi o que eu falei, que foi essa daqui. Eu tenho 2 até dela. Eu tenho de 3 e 4 milímetros. Mas essa tem essa questão de não trocar a ponta, entendeu? Tem essa questão de ter que comprar argolinha para ficar ajustando, né? Que aí você coloca uma argola aqui para ajustar esses pontos, porque aí você consegue fazer essa altura diferente do ponto, mas você precisa colocar uma argola. Mas, gente, assim, essa marca é muito boa também, entendeu? Se alguém tiver assim, eu só quero trabalhar com uma espessura, não tenho interesse de ficar variando e tal. Cara, essa é maravilhosa também. Apesar dela ser de plástico, ela tem uma ergonomia boa. Eu gosto muito. A ponta dela é uma ponta boa, que não é tão afiada. É super confortável e tem um preço bom também. Essa é da Mercado de Acendo, é uma marca argentina. Mas assim, o Pantilido é tão gostoso, sabe? Eu não sei. Eu acho que a tendência é vocês quererem experimentar, né, mais trabalhos, né? E trabalhar com mais fios. Mas isso também é muito pessoal, né? Eu, quando comecei lá atrás, eu trabalhei por muito tempo com uma agulha só de 4 milímetros. Por bastante tempo. E depois eu fui conhecendo, fui entendendo, fui vendo as possibilidades e vendo o que né, por que seria legal ter um outro tipo de espessura mais fina para fazer coisas mais delicadas, né, menores. Tipo, essa daqui de 4 eu conseguiria fazer também, entendeu? Sem problema, daria. Mas aí eu já poderia colocar uma lã aqui, ao invés de fazer de linha de amigurumi. Eu acho mais delicado fazer com linha de amigurumi, entendeu? Ou dá para fazer também com fio Euro-Roma, que é fio de macramê. Vocês conseguem colocar. Aí aqui, ó, vou encerrar aqui para não pegar a orelhinha dele. Fico falando aí na hora... Tá vendo? Aqui, ó, já posso fazer a orelhinha de outra parte aqui.
Aí aqui também eu vou cobrir toda, né? Aí, por exemplo, agora eu vou fazer o narizinho. É aquilo que eu falei, eu não vou conseguir fazer tudo, mas só para vocês terem ideia, né, do ponto reto e do ponto relevo. E aí aqui esse narizinho eu vou colocar preto. E aí eu vou terminar depois e depois eu mostro pra vocês. Mas é isso, deixa no mesmo bastidor, não precisa tirar do bastidor, Edna. Não tem necessidade, gente, até porque com Punch-Needle, na medida que você vai fazendo, o que que acontece? O ponto vai enchendo atrás, sabe? E aí depois você não vai conseguir colocar de novo num outro bastidor. Então, não tem necessidade de você mudar. Começa seu projeto num bastidor que não tem tarraxa, caso você queira pendurar, e aí vai até o final, faz o arremate, faz tudo dele no próprio bastidor. Aí eu puxo, ó. Puxei aqui. E vou... Vocês estão percebendo também que a abertura da agulha é a minha direção? Isso aqui que guia a gente no Punch Needle. É a abertura da agulha e, ó, sempre em rotação. Aí, se acontecer isso aqui, ó, de subir um pouquinho, é só puxar aqui, ó, e tum, fazer de novo. Coloca aqui. Aí, aqui, o que a gente pode fazer? Vou tirar aqui mais um pouquinho. Fica muito fofo. Posso colocar aqui também, ó, pretinho. Aqui eu vou seguindo sempre o desenho da minha caneta, né? Aí depois eu tenho que preencher um pouquinho mais de cru, né, de champanhe, aqui nesse espaço aqui. Peraí que aqui já... O que acontece, ó, se soltar o fio, volta e continua, e faz de novo, ó. Paralelo. E vai de novo, ó. Tem alguma coisa agarrando ele aqui, ó. Que agarrou. Ai, que engraçado. Aí, ó, puxa. Volta. Vocês estão vendo que isso acontece, gente? Às vezes do fio, ó, enganchar lá embaixo aqui, ó. Tá enganchando com esse outro, ó. Tá, pegou numa outra argola, tá vendo? Aí é só levantar e desfaz, ó. Sabe por que isso tá acontecendo? Porque essa altura, que é aquilo que eu falei, como eu não diminuí, ele tá um ponto muito alto. Então, ele tá agarrando com um ponto lá de baixo. O ideal é voltar pro ponto. E aí, ó, segura com o dedinho e sobe. Ó, tem alguma coisa agarrando. Eu acho, sabe o que é? Ah, já sei o que é. Gente, ó, isso acontece muito também e a gente precisa saber. Tem um nó aqui dentro dele, aqui, ó. Tá vendo? E por isso que eu tava achando que era a argola que tava pegando aqui, ó, porque o fio tá alto, né? Que eu tinha falado que eu não tinha reajustado pra fazer o ponto. Mas, ó, é um nó. E aí o ponto agarra. Aí que tem que fazer. Isso, na verdade, é a emenda do fio, né? Então tem que cortar. E aí, ó, volta de novo para poder fazer, ó. Ó, olha como já foi tranquilo. Viram? Mas isso é legal acontecer para vocês verem que acontece com qualquer um, né? Porque às vezes a gente vê e isso tem muito dos fios, né? Dos rolos que como tem emenda, ou até mesmo dá um nó, né? Sei lá, é normal. Mas aí você tem que ver o que tá acontecendo para poder parar. E aí, nesse caso, eu tava achando que era a altura da argola que tá muito alta aqui, porque eu tava fazendo esse ponto e eu não reajustei. E aí, quando fui ver, era um nó.
Então, gente, no Pantinido, vocês não podem se apavorar, entendeu? Falar assim, gente, o que que tá acontecendo, tal. Tenta ver, volta de novo, vai. O que não dá muito pra fazer é ficar perfurando demais o tecido, porque aí pode rasgar, né? Mas como a adequação de material tá corretinha aqui, ele tá vendo, ó? Eu fui umas 2 vezes e nem esgarcei o meu tecido. E aí, ó, volta a continuar a perfurar. Volta, coloca pra baixo e voilá. Coloca aqui, paralelo, né? Entenderam, gente? Já aconteceu isso com vocês? De dar um nó no meio do rolo e aí ficar agarrando? Conta aí pra mim. Ó, a gente pode colocar, eu tô vendo que dá pra colocar, tá vendo? Pra não ficar com falha. Aqui, ó, posso fazer mais um ponto aqui, ó. Pra ficar todo cobertinho, bonitinho. Ó, aí sim. É assim que não vai ficar com falha. E vocês viram essa questão do tecido também, né? Eu não precisei esticar. Mas se você achar que ele tá... Porque meu algodão de sacaria, eu falei no começo que é um algodão de sacaria mais grossinho, né? Que tem vários tipos no armarinho que vocês podem achar. Mas esse daqui eu peguei o mais... com a gramatura um pouquinho mais grossa. Então ele é mais rígido e ele é ótimo para trabalhar, eu gosto muito. Mas isso tem que cada um achar no seu armarinho, né? Essa cor aqui branquinha que tá faltando, eu preciso colocar no champanhe, tá? E aí, gente, é isso. Vocês conseguiram entender, então, a diferença quando a gente faz o ponto relevo e o ponto reto no mesmo projeto, como a gente tem que fazer? A Maria falou, muitas vezes, nunca estragou meu trabalho. Ah, então, ótimo, porque tem que tomar esse cuidado, viu, gente? De, de não estragar, porque você viu, eu fui e voltei, dependendo, pode estragar. É aquilo que eu falei, eu tava achando que era a altura do ponto, que ficou muito alto daqui, mas depois eu vou regular, né, voltar a minha agulha com 3,5, porque essa altura tá para fazer, eu deixei para fazer a juba do leão, entendeu? Aí se a gente, quando voltar para fazer o ponto reto, diminui a altura para não gastar material, né? Que assim, ó, isso tudo poderia estar bem menorzinho, né? Igual esse daqui da juba, tá vendo a diferença? E isso, gente, é material que a gente gasta, que a gente como é o nome? A gente não desperdiça, né? A linha. Então é isso. Outra coisa, dica que eu quero dar pra vocês, gente, que tinha que eu tinha esquecido, é com relação ao passa-fio, né? Muita gente tem dificuldade de colocar o passa-fio, e como é uma coisa muito, extremamente fina, né? E delicada, esse daqui é um passa-fio meu que eu comprei, ó, mas já saiu o negocinho, tá vendo? Já saiu essa basezinha daqui dele. E aí, eu indico vocês a comprarem esse arame cabelo de anjo 0,3 milímetros, que vocês podem fazer um passa-fio caseiro, tá? Porque volta e meia, o passa-fio que vem, por exemplo, junto da agulha da lavor, eu já nem tenho mais, porque ela era bem delicada e toda hora eu fico usando, tá? Então, meio que amassa, né? Amassou e danificou. Aí, eu acabei comprando esse rolinho, que é ótimo porque que é um rolo que é um passa-fio que você pode fazer caseiro. Então, segue essa dica aí, tá bom? E é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu quis mostrar para vocês na live de hoje quando a gente usa o ponto reto e o ponto relevo no mesmo projeto e como a gente faz, né, para poder saber e se basear aqui no ponto relevo.
E depois eu vou cobrir também com uma outra cor esse fundinho pra ele ficar todo coberto, pra não aparecer, tá? Da próxima vez eu vou ver se eu faço também uma fivelinha de cabelo, porque tiveram umas pessoas que quiseram, né, aprender, e a fivelinha é legal porque dá pra eu fazer do começo ao fim. Mas é porque aqui realmente tem muito trabalho e aí ia ficar uma live muito longa, tá? Mas deu já pra vocês entenderem essa diferença dos dois, tá? Queria agradecer muito a presença de vocês. É, Deixa eu ver aqui a dúvida da Manuelita. Tenho a maior vontade de aprender, o material já comprei. Ai, que bom, Manuelita. É uma técnica muito gostosa de se fazer, você vai ver. Tem muito conteúdo aqui também que você vai conseguir aprender, né, as informações de como funciona, a questão de adequação de material, que é super importante. Tem muita gente que acha que não consegue fazer, mas que é difícil. Na verdade, não é que é difícil, é questão de adequação de material correta, né? Você vai conseguir fazer. Vai depender do tipo de projeto que você vai querer fazer também, que é uma outra coisa que é super importante, que às vezes a pessoa tem um projeto na cabeça, mas tem um outro equipamento, um material em casa, então que não dá para fazer. Então vocês precisam primeiro saber o que vocês gostam e para comprar agulha, né, os materiais para poder fazer, mas é uma técnica maravilhosa. Tenho medo de começar. Nossa, não precisa ter medo, viu? Você é isso que eu falei, dá uma olhada no tipo tem muito conteúdo aqui, Manuelita, você vai ver. Mas não tenha medo, porque é uma técnica muito boa. Eu acho que já tem umas pessoas aqui que já produzem, né? A Edna já está se arriscando, a Maria também. Tem um monte de gente aqui que já faz e que podem dizer, né, que é uma técnica muito boa para parecer, né, para fazer como hobby, para fazer renda extra. É uma técnica que está super em alta fora do Brasil e está chegando com tudo aqui. E o ponto russo é uma delícia de fazer. A Edna falou, depois mostra quando terminar. Pode deixar, Edna, eu vou tentar terminar, se bobear até hoje. Vamos ver aqui e aí eu vou mostrando pra vocês nos stories, tá bom? Gente, ó, só pra falar pra vocês, eu faço live toda segunda e toda quinta-feira, sempre às 16 horas. É aquilo que eu falo, o horário eu entro sempre às 16, então quem puder não atrasar seria bacana, porque tem muito conteúdo aqui que eu vou falando, porque depois eu preciso pegar minha filha na escola, tem umas outras coisas, né? Tem os trabalhos do ateliê, vou lá pra fazer também. Então é toda segunda e toda quinta às 16 horas. Semana que vem eu não vou conseguir fazer porque eu vou viajar, vou passar a semana fora, que vai ser feriado, né? E aí semana que vem, excepcionalmente, não vai ter live. Mas na outra eu volto com tudo pra gente fazer muita coisa bacana, pra falar sobre, né, as tendências, sobre os materiais, sobre as agulhas, que muita gente tem dificuldade. Tá bom? Queria agradecer. Aí a Maria tá falando, é muito gostoso de fazer. Não é? Ela não precisa ter medo, pode fazer. É só você saber a adequação de materiais corretamente. E é isso que eu falei, começa fazendo ponto reto, que é esse ponto aqui, ó. Que aí você vai entendendo a técnica. Pega um coração pequeno também, não precisa fazer coisas muito grandes, né? Eu acho que pra quem tá começando igual a Manuelita que tá falando que tá com medo de começar, não precisa ter medo, né? É só, assim, entender como que é o processo e fazer, né? E é isso que eu falo, tenta fazer coisas mais tranquilas, né? Mais fáceis, para você tentar entender como é que funciona o movimento da técnica, né? Como é que fixa o ponto, né? Então, esse é o lado avesso do projeto, esse é o lado direito. Aqui nessa live eu quis mostrar que você consegue mesclar a altura do ponto, né? Fazer ponto relevo com ponto reto. Tem uma variedade enorme de coisas, né? De produtos para se fazer. Então, assim, é muito bacana. Tá bom? Então, ó, um beijo grande para vocês e a gente se fala. Qualquer coisa me manda em direct que eu ajudo vocês. Um beijo. Obrigada, viu?